A paz, galera do Avivamento Virtual. Estou aqui porque eu tinha que contar esse testemunho da Missão 72, que foi assim, ótimo, amazing. Foi o seguinte, eu tenho assistido muito esses vídeos dessas pregações do pastor Lucinho que a Cláudia tem mandado, e eu tenho aprendido muito sobre o relacionamento que nós devemos ter com o Espírito Santo, que nós devemos convidá-lo para todos os momentos da nossa vida. Então, já que a missão era aquela, ontem eu fiz minha oração de um propósito que eu estou fazendo com uma amiga minha às 11 horas, aí aproveitei e já juntei a outra oração da missão 72, e quando foi a hora de eu dormir, já eram 1 e pouca, quase 2, eu comecei a orar, minhas orações normais antes de deitar, e eu fiz um convite para o Espírito Santo. Falei: Espírito Santo, tô te convidando para passar a noite aqui hoje, como se fosse assim, amigos de noite do pijama. E tá, aí comecei as orações. Gente, quando eu tava quase terminando a minha oração, do nada, assim, eu pedindo a bênção de Deus nas minhas orações, pedindo para Ele me encher cada vez mais com o Espírito Santo dele, e que nunca mais eu ia querer sair da presença do Espírito Santo. Aí, quando a minha oração estava quase terminando, eu comecei assim, lá, ajoelhada, orando. E assim, de repente, eu estava com o louvor na cabeça, e o louvor cantava assim: em santidade eu vou fazer a tua vontade. E eu, quase 2 horas da manhã, comecei assim, na minha cama. E, gente, eu não consegui parar de rir, de jeito nenhum. E era uma risaiada total, sem tamanho. Eu falei: gente. E eu tava ficando como? Chapada de espírito. E assim mesmo, e não conseguia. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu ria e chorava ao mesmo tempo, mas não conseguia parar de ficar assim. E eu fiquei assim 1 hora, praticamente, mais de 1 hora, chapada de espírito, e o Espírito Santo falando comigo assim. Eu soube que era a voz dele, porque é impossível, não podia ser outra coisa. Era a voz dele falando assim comigo: quem usa maconha, quem usa droga não sabe nada sobre ficar chapado. Quem provar um pouquinho só desse Espírito, do Espírito Santo de Deus, nunca mais vai querer provar outra coisa. Isso é bom demais. E eu falava: é verdade, Espírito Santo, nunca mais sai de mim, nunca mais deixa eu ficar de outra maneira. Eu quero sempre ficar assim, porque, gente, quem passa por aquela experiência que sabe, é muito bom. Bom demais, nunca tinha acontecido isso comigo. Aí aconteceu ontem e eu quero que aconteça sempre, assim, sabe? E realmente você ouve a voz do Espírito Santo, e realmente eu senti a presença dele ali. Por isso eu não conseguia parar de rir. Eu ria, eu chorava, eu ficava de todas as maneiras possíveis. E eu falei: gente, eu tenho que compartilhar isso com o pessoal do Avivamento Virtual, porque eles têm que saber. Pede a Deus mesmo, pede a Deus porção dobrada do Espírito dele, mas é como o pastor Lucinho fala, você não enche o tanque de gasolina para deixar seu carro parado. Então não é para você pedir unção, pedir para ser cheio do Espírito Santo para ficar aí sem usar. Pede para ser cheio, para você ser usado por Deus, usado como vaso dele, para levar a palavra dele para as pessoas, para falar do amor de Jesus e para contar as suas experiências com Deus, porque elas são maravilhosas. Amém? Então, eu queria deixar isso para você, e queria pedir: Senhor, enche cada vez mais essas pessoas do Espírito Santo, e me enche também, porque eu quero ficar cada vez mais cheia. Amém? A paz então, irmãos.